Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Após essa pausa, do feriado de Corpus Christi, nós vamos hoje trabalhar ainda com as religiões do Oriente e do Ocidente. Vamos aprofundar um pouco, vamos falar de 5 religiões e as páginas de atividades são 58 e 59. Só para revisar, o que vimos há 15 dias atrás. As religiões ocidentais, vocês vão lembrar aqui dessas 3 principais, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Quando se fala em cristianismo, você vai lembrar de Cristo, as pessoas que acreditam em Cristo como Filho de Deus, o único Filho de Deus. E, assim, lógico que nós somos filhos de Deus, mas o filho verdadeiro, que é o próprio Deus. E não importa se seja evangélico ou católico, mas o cristianismo é isso, são aceitar as duas. Acreditando em Cristo, então já é cristão a pessoa. E aqui o que tem de comum é que para as três existe apenas um Deus, e que existe céu e inferno, nós nos uniremos na vida eterna com um julgamento, caso seja suficiente, a pessoa seja boa o suficiente para ir para o céu, ok, mas caso não seja, fez muita coisa ruim, desobedeceu a Deus, fez as leis do judaísmo, cristianismo e islamismo, então terá o julgamento que não será muito bom, conhecido também como inferno, tá? E as religiões orientais, vocês vão ver aqui que as regiões que são mais pertinentes a essas religiões mesmo, é a região do Oriente, Extremo Oriente, Ásia, Oriente Médio, os países da África e Índia. Aí vão ver aqui algumas religiões panteístas. E também outra característica importante é que essas religiões orientais, boa parte delas, tem uma visão cíclica, ou seja, que não tem uma linha do tempo, presente, passado e futuro. Para muitos deles, existe um ciclo, desculpa, onde a pessoa vai ali ter aquela reencarnação, tem a possibilidade de voltar várias vezes e fazer o bem de novo, de ver a vida como algo dentro de um ciclo. Tá? Resumindo a isso, a visão cíclica não é a nossa visão. Nós temos a visão linear, nós do cristianismo. E vai ter um fim, para o fim, final, o último fim, na verdade, é o seu julgamento, o nosso julgamento. Já para as pessoas da religião oriental, elas acreditam que vão haver várias e várias possibilidades de volta, de reencarnação e tudo mais. É um ciclo, tá? Não tem um fim mesmo. E o foco de hoje, vamos as tradições religiosas das mais diversas origens têm princípios comuns, mas podem seguir princípios próprios que norteiam o cuidado e a preservação da vida. Veja alguns valores cultivados em diferentes religiões. Vamos trabalhar hoje com essas 5. Eu sei que é muita leitura, hoje nós teremos muita leitura, eu vou explicar talvez um pouco após a leitura, vou ficar fazendo algumas pausas, interligar com outras explicações. Peço que você tenha paciência, que você absorva todo o conteúdo, que é muito importante, tá bom? Nosso combinado dessa aula vai ser esse. Vamos começar, temos aqui as 5. Hinduísmo, cristianismo, taoísmo, fé Bahá'í e islamismo. Começando com o hinduísmo. Você vai ver essas imagens, você vai lembrar da Índia. Eu lembro da Índia, quando eu vejo uma imagem assim. Então, e é bem isso mesmo. No hinduísmo, o hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, sendo a mais praticada na Índia, no Nepal e no Sri Lanka. Essa tradição é uma expressão de diversidade. Conta com uma grande quantidade de deuses e deusas, uma multiplicidade de cultos e rituais, uma grande variedade de crenças, além das diferentes vertentes que a constituem. Por esta razão, os hindus seguem princípios como a abertura e a acolhida a outras tradições religiosas e também valorização do diferente. Além disso, assim como no jainismo e no budismo, o hinduísmo cultiva o princípio ético da não violência chamado ahimsa, ou ahimsa. Esse princípio tem como finalidade não causar sofrimento a outros seres, incluindo pessoas, animais e plantas.
Isso daqui é muito belo, né? Dessa religião que não se pode, não se deve, não existe uma lógica causar um sofrimento a outro ser, quer seja pessoa, animal ou até mesmo na natureza, nas plantas. Por meio dessa atitude, o hinduísmo pretende que seus seguidores tenham uma relação mais harmoniosa com todo o universo e cultivem o respeito e as semelhanças, as semelhanças e todas as formas de vida. Cuidar da natureza é cuidar de si mesmo e do outro, pois a vida humana não se separa da Terra, é uma continuidade dela. Outra questão importante é a presença do feminino na tradição dessa religião. Os hindus cultuam divindades como aí vem a parte feminina, né, que é da religião, como fossem as deusas. Sarasvati, deus da sabedoria, das artes, da música. O papel das mulheres também é significativo na transmissão das tradições e nas cerimônias. Um resumo aqui do hinduísmo, tirar do livro de vocês. No cristianismo, que Cristo é onde essa palavra cristianismo vem de Cristo. Uma pessoa que é cristão, uma pessoa cristã, ela deve acreditar, se basear em Cristo, Jesus Cristo. O cristianismo é a religião com mais adeptos do mundo. Tem como valor fundamental o amor a Deus e a todas as pessoas. Os cristãos consideram o ser humano uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. O amor a Ele cria relações fraternas responsáveis de amor ao próximo. Jesus Cristo mostrou esse amor por meio de suas palavras e seus gestos de perdão e acolhida para um com todos, principalmente os sofredores e excluídos de seu tempo. Doar a própria vida pelos outros é a maior prova de amor para os cristãos. Ainda continua sobre o cristianismo. Só a imagem aqui, última ceia. No Evangelho de João, um dos livros do Novo Testamento, está escrito que, durante a última ceia com os discípulos, Jesus apresentou a experiência desse amor em 3 formas. Servindo, conhecido também como lava-pés, trabalhando e se entregando, partilhando e se entregando. Ele lavou os pés dos discípulos como sinal de serviço e humildade, dividiu o alimento com eles, fazendo de si mesmo o pão partilhado. De acordo com essa tradição religiosa, Jesus não fugiu ao seu compromisso. Foi coerente até o fim com tudo o que falou e viveu. Por isso, foi preso e condenado à morte, a qual aceitou por ter ensinado a amar até as últimas consequências. Desse exemplo de amor como valor fundamental, provém todos os outros valores cristãos. Esse aqui você pode observar em João, capítulo 10, versículo 10 também. Essa frase aqui, Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Só para resumir, fechar mesmo essa parte do cristianismo. Islamismo. Que imagem legal, né? Eu fui pesquisar, achei essa imagem bastante interessante. Não sei se resume bem o islamismo, né, mas a região aqui, ela fala muito. Até mesmo a arquitetura, aqui a roupa, né, apesar de ser toda preta, parte preta, silhueta, mas você vai lembrar aí de algo do islamismo. Para o islamismo, Deus criou o mundo por misericórdia, a qual também se manifesta no amor dentro da família e entre amigos, no amor para com os estrangeiros, na ajuda dada aos pobres, até mesmo aos inimigos. Por isso, a prática da paz, da tolerância e do perdão deve transformar inimigos em amigos. A justiça, um dos valores essenciais do islamismo, tem de ser vivida das relações com as pessoas próximas, incluindo distribuir seus bens às mais necessitadas. A prática da justiça deve ser estendida também aos demais seres vivos, de modo que não sejam torturados. Além disso, o islamismo propõe estabelecer um convívio cuidadoso com os elementos da natureza, água, terra, os minerais. Amar a Deus para esta tradição religiosa significa amar o que Deus criou e ama. Eu acho muito interessante quando você fala de religiões assim, às vezes a gente nem conhece. São tantas religiões que existem no mundo, muitas mesmo. E elas têm um princípio ético muito interessante de cuidar, de amar, de respeitar. Desculpa.
E que, assim, se a gente for parar para pensar, todas as religiões elas buscam um sentido maior, algo que é transcendente mesmo, mas baseada em ajudar o próximo, em estar bem consigo mesmo, os valores familiares, tá? Então não precisa a gente estar criticando uma religião ou outra, se você sabe que na sua tem muita coisa positiva. Eu acho, na minha opinião, que você tem que fazer o que tem de bom na sua religião e você tem que respeitar as outras, certo? Se começarmos por aí, o mundo, se todo mundo pensasse assim, né, o mundo já seria bem melhor. Não havia necessidade de invadir o que é do outro, de roubar, de fazer o mal, da violência de todas, as físicas, as psicológicas, bullying, por aí vai. Né? Então, assim, as religiões elas são boas em sua essência, mas muitas pessoas não seguem as religiões, né? Não seguem o que é para ser feito mesmo, não seguem o ensinamento. O problema está aí, que as pessoas vão por outros caminhos, né, em outras virtudes. Bem, vamos falar agora sobre a fé Bahá'í. A tradição religiosa fé Bahá'í, nascida na Pérsia, que hoje é o Irã, em 44 e fundada por Bahá'u'lláh, de 92, que faleceu, né, propõe alguns princípios e valores que contribuem para a relação sustentável e igualitária com o outro e com a natureza. Para seus seguidores, o ser humano é criação de uma mesma divindade. Por isso, todos fazem parte de uma única família humana. Sendo parte de uma mesma família, os seres humanos devem eliminar qualquer forma de preconceito, construir uma sociedade justa e pacífica e buscar a compreensão mútua e a amizade entre todas as nações, culturas e povos. Portanto, segundo essa tradição religiosa, a unidade da humanidade não será conquistada eliminando as diferenças, mas desenvolvendo a consequência e respeitando, a consciência e respeitando o valor fundamental de cada cultura e de cada pessoa. A fé Bahá'í considera o ser humano uma parte orgânica do mundo. E tem como princípio a chamada guardiania coletiva, que atribui a cada indivíduo a responsabilidade pelo bem-estar da coletividade. Entre essas informações, acho que você já deu para perceber um pouco sobre a tradição fé Bahá'í, também uma tradição, uma cultura não, cultura religiosa muito boa em sua essência, com muitos valores, muito limpo, né? Muito claro. Quando se fala de ajudar o próximo, de buscar compreensão mútua, amizades, nações, culturas, povos, isso é muito belo, porque é isso que vai passando para as gerações. Isso é o que vai repassando de família para as crianças, para os adolescentes, para tantas outras pessoas, né? Mas, como eu falei anteriormente, infelizmente as pessoas não seguem isso, muitos não seguem. É aí onde surge o mal. Taoísmo. Lembra quando você vê essa imagem aqui? Você já sabe com certeza esse nome, né? Vamos ver um pouquinho sobre taoísmo. O taoísmo, tradição religiosa originária da China e desenvolvida por Lao Tse por volta de 550 a.C., também traz alguns princípios importantes no que diz respeito ao ser humano e a sua relação com o outro e com o meio ambiente. O taoísmo se baseia em 3 valores essenciais que o ser humano precisa cultivar interiormente: a simplicidade, humildade e bondade. O taoísmo preza, acima de tudo, a vivência interior do indivíduo, que acaba norteando sua relação com o outro e com o mundo. Ainda sobre o taoísmo. Vou só resumir essa parte, tá? De acordo com a tradição, Yin e Yang são 2 princípios fundamentais opostos, ao mesmo tempo complementares, que formam tudo o que há no universo. Os taoístas acreditam que um princípio não é melhor que o outro, mas que os dois se complementam, de forma que não existe sem o outro, pois são partes integrantes do todo. Com base nessa noção, o ser humano pode compreender que as diferenças não devem ser vistas como origem de divisões, e sim como oportunidade para viver a complementariedade. Para você entender essa questão do equilíbrio, quando temos essa imagem, né, Yin Yang, que você sabe que representa já o equilíbrio, que um não vive sem o outro. Se tem alguns desenhos, né? Se eu lembro agora que eu assistia muito Avatar, e tem uma cena que
um peixe que representa um dos dois, não sei se é o Yin ou o Yang, que se separa, né? Um não pode viver longe do outro, porque vai ficar fraco e vai prejudicar os dois, ou seja, vai haver um desequilíbrio no mundo. Os taoístas, eles acreditam que as coisas boas e as ruins existem com certeza e que uma vai equilibrando a outra. É como se fosse aquele ditado que diz nem 8 nem 80, mas que tem que haver uma harmonia das pessoas, dos problemas, da parte financeira, de tudo, de toda a visão do mundo tem que haver esses equilíbrios, tá? Porque é o que vai fazendo essa noção dessas pessoas que praticam essa fé. Elas vivem assim, é o que elas acreditam. Se não houver um equilíbrio aí em tudo, não vai fazer muito sentido de vida, tá? E eu trouxe essa imagem, né, final, para a gente estar terminando a nossa aula. Eu sei que eu falei muito, né, muita informação para pouco tempo e também vocês vão complementar isso no livro, mas assim, gente, quero que vocês tirem duas noções dessa aula de hoje, dois aprendizados. A primeira é a parte mesmo, um pouquinho de cada religião, das 5 que eu falei, que você possa voltar um pouquinho, que você possa ver no seu livro, tipo o resumo de cada uma que você tem nessa mente, porque vai ser muito importante. A gente vai precisar futuramente, né, futuro bem próximo, nos trabalhos, na avaliação, saber um pouco sobre essas religiões de hoje. E a outra parte que eu acho que também é super importante é saber que todas as religiões, como vocês viram, elas têm a sua positividade. Nenhuma que foi mostrada aqui ensina o que é errado a alguém. Ensina ao desamor, a não perdoar. Vocês não vão ver isso. Creio eu que não existam muitas religiões no mundo que vai ensinar isso, mas existe. Existem algumas religiões que cultuam forças negras, né, forças malignas, própria questão de demônio, de sacrifícios, de fazer uma outra pessoa, as outras pessoas, existe. Infelizmente existe. Mas a maior parte das religiões, elas querem fazer o bem para todos. É até meio estranho, né? Se cada religião quer fazer o bem para todo mundo, por que o mundo ainda não está tão bom? Quando eu fiz essa aula, eu estava refletindo. Meu Deus, as religiões são, em sua essência, uma maravilha. Se todo mundo seguisse, todo o mundo estaria perfeito. A gente já viveria no paraíso, né? Mas ainda não estamos. A gente sabe que existem aquelas pessoas que não colaboram com a vida, aquelas pessoas que não se importam nem consigo mesmo, né? Quem dirá com o outro, infelizmente existe. Mas seja lá qual for sua fé, sua religião, que você faça o bem, que você siga os princípios, os valores, que você respeite mais, que você ame mais, que você seja um exemplo, tá? Não espere alguém te falar isso, não espere o seu pastor te dizer isso, não espere o padre dizer isso, a irmã de caridade dizer isso, não espere. Apenas faça a sua parte dentro da sua religião, tá bom? Que vocês fiquem bem, abraço, até a próxima.